É hora do melhor do futebol na web rádio. É hora de transmissão show na PDB Esportes. Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o horário agora, que são 19h35, estamos gravando mais um episódio do podcast Na Marca no Pênalti /BDB Esportes. Muito obrigado, eu sou o Rafael Bruno, muito obrigado por deixar entrar aí no celular, no tablet, no computador de vocês para postar histórias de futebol, que não é só aquele fanatismo da arquibancada. E hoje está aqui comigo, meu parceiro desde o começo, ele é um HD ambulante também, Fábio de Souza das Neves. Obrigado, Rafael. Rafael, boa tarde, bom dia, boa noite. Também estendo esse cumprimento para os nossos ouvintes. E o nosso, hoje, a gente seguindo os passos da nossa inspiração, que é o Bergamota Mecânica, a gente está no nosso episódio de Origens. E o nosso primeiro episódio é o de Artigas a Louco Abreu, que eu narro uma viagem que eu fiz ao Uruguai, aquele nosso episódio um tanto quanto caótico, mas a gente tinha que começar de alguma coisa. Então hoje nós vamos falar da vida e obra de Louco Abreu, pois hoje é dia de loucura na marca do pênalti e de cavadinha. Lembrando que o nosso podcast completou aniversário há poucos dias. No dia 14 de março, da graça do Senhor de 2021, ia ao ar no Spotify o primeiro episódio do Na Marca do Pênalti, de Artigas a Louco Abreu. Bom, eu quero só dizer, eu só gostaria de deixar assim, ó, quem quiser ver a primeira temporada do Na Marca do Pênalti, tá toda no Spotify. É só digitar Na Marca do Pênalti, o meu nome, Rafael Bruno, ou do Fábio das Neves, vai encontrar lá Na Marca do Pênalti, 31 episódios, estão todos no Spotify, tá? Pode ir lá conferir, baixa, dá um like, baixa pro Spotify vendo que a gente tá conseguindo progredir. E também agora, a partir de sábado, já tá o primeiro episódio gravado, agora venham aqui também nesse canal, nos ajudem, na BDB Esportes / Na Marca do Pênalti, que vai ser uma parceria demais. Vamos ajudar o canal da BDB Esportes, que já é competente na transmissão esportiva. Vai crescer muito aí. Precisamos de ajuda, cada like, cada inscrição, cada compartilhamento. Para vocês é pouco, mas para nós é muito. E assim, já estando nosso muito obrigado, e vamos estender o nosso assunto, que é nada mais, nada menos que Sebastián El Louco Abreu. Vamos lá, Fábio. Bom, Rafael, complementando o que tu disse, também vou pedir pro pessoal, se puder nos dar uma moral, nos seguir no Spotify. Bom, o nosso assunto é Sebastián El Louco Abreu. Então eu vou citar uma das fontes de pesquisa para esse episódio, a principal, né? Que é o livro Louco por Ti, As Juras de Amor Eterno entre Louco Abreu e a Estrela Solitária, livro escrito em parceria por Marcos Eduardo Neves e Gustavo Rothstein. Um adendo sobre o Marcos Eduardo Neves, é um jornalista especialista em biografias, principalmente biografias do futebol. Ele escreveu uma biografia sobre o Renato Gaúcho, Anjo ou Demônio, a polêmica trajetória de Renato Gaúcho. Escreveu Nunca Houve um Homem como Heleno, que serviu de base para o roteiro do filme Heleno. Escreveu E Alex, a biografia, e entre outros. Bom, eu vou iniciar com separei algumas curiosidades, alguns pontos que eu gostaria de falar sobre a carreira desse ícone do futebol sul-americano. Eu vou citar primeiro uma parte que é que eu extraí do livro, alguns trechos, né? E que
o Louco Abreu, todo mundo chamava ele Louco Abreu, ele diz que ele não é louco, ele só faz as coisas fora do convencional. Então eu convencionei essa parte e titulei A Loucura como Sistema Filosófico. Bom, nesse livro quem faz o prefácio é o Joel Santana, que foi técnico do Louco Abreu. Então ele fala sobre a cavadinha. E muito amigo do Abreu também, né? Sim, e eles até diz que durante o Louco jogava no Botafogo, o Louco sempre contrapunha algumas ideias do Louco Abreu, o Louco Abreu contrapunha algumas ideias do Joel Santana, e aí até o Joel Santana diz, por que tu discorda sempre das minhas ideias? Aí ele diz, não, eu não discordo das suas, é que eu tenho as minhas também. Bom, então o Joel Santana no prefácio, falando sobre a cavadinha, num jogo decisivo contra o Flamengo, um jogo que daria o título carioca para o Botafogo, o João Santana escreve assim, se tivesse assistido aquela cavadinha, teria parado no hospital. Se eu soubesse com antecedência que o Louco Abreu faria aquilo, teria pedido para ser internado antes. Então, o Louco Abreu, ele fala que ele sempre gostou de bater pênalti, ele sempre gostou dessa responsabilidade de bater pênalti. Então, ele diz que dizem que ele é louco, mas ele age fora do convencional. Então, o goleiro Wagner, que foi goleiro campeão pelo Botafogo em 1995, campeão brasileiro, era o treinador de goleiros do Botafogo na época. Ele disse pro Louco Abreu, o Flamengo tá vendo teus vídeos e sabe que tu vai bater a cavadinha. Aí o Louco Abreu disse, não, é aí que eu vou bater a cavadinha, porque o goleiro vai pensar, porque eu sei que ele sabe que eu vou bater a cavadinha, que eu vou escolher um canto, e vai escolher um canto, e eu vou bater igual, e vou fazer o gol. E aí o Louco Abreu fez exatamente isso, ele disse que respirou fundo, mentalizou o gol para ir com confiança, a bola bateu no travessão, e foi parar no fundo do gol, dando esse título pro Botafogo, aumentando muito a autoestima do clube, que há muito tempo sempre perdia as finais pro Flamengo. A chegada dele serviu de suporte, né, para a chegada do Lodeiro, né, outro uruguaio que chegou meia depois, e também dentro do clube, né, já tinha o Wagner, né, campeão brasileiro 95 com Gonçalves, Tugo Maravilha, Sérgio Manuel, um belíssimo time do Santos, que a emissora ou os demais citavam que o Santos, desculpa aí, Rafa Bolado, eu sei que vai ficar mais, apontava o Santos como campeão, mas o Botafogo foi lá, nosso amigo dos canais Bolados, e o Botafogo foi campeão, tinha um time excelente, extraordinário, todo mundo apontava no Giovani naquela época, mas o Wagner veio a ficar, né, merece ser o treinador de goleiros da época, que tava o Louco Abreu ali, um goleiro a nível de seleção, se a gente for ficar falando dos goleiros a nível de seleção, a gente vai todos o final da noite aqui falando dentro de... E tinha um suporte, né? E já tinha também a imagem de filmar os jogos, né? Não era que na época que sabia no boca a boca de um aqui como é que bate fulano, como é que bate ciclano, tu foi companheiro do cara. E o Louco Abreu teve sempre personalidade. É uma coisa que é, né? Dentro da seleção uruguaia era assim, com o Maestro Tabares também. Batia seus pênaltis assim na seleção uruguaia. Numa Copa do Mundo bateu também. Esse episódio a gente vai destrinchar mais tarde. Então, é um cara, é um personagem. Dentro de não ser só um jogador, é uma pessoa, é um personagem puro que vive o dia a dia. O Louco Abreu, outra curiosidade, gostaria de saber como o Louco Abreu se encaixou no Botafogo, né? O Louco Abreu foi uma identificação direta do Botafogo, né? Porque o Louco Abreu tem esse ar da superstição, do ritual, né? E o Botafogo é o clube mais supersticioso do Brasil. Pelo menos ele pegou essa fama, né? E o folclore do Botafogo ser esse clube supersticioso, certas coisas só acontecem com o Botafogo, já começou em 1930, porque tinha o lendário Biriba, que era um mascote que entrava em campo com o esquadrão alvinegro lá pelos anos 30. O Biriba era um cachorro vira-lata que entrava em campo com o time do Botafogo. E acreditava que ele dava sorte, né?
E até os adversários acreditavam que ele dava sorte, né? Porque num jogo em São Januário, o Vasco barrou a entrada do Biriba, né? Aí o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo da época, questionou: mas o presidente do Botafogo pode entrar? Eles disseram: pode. Aí ele pegou o cachorro no colo e entrou. Então o Biriba se transformou num mascote do Botafogo. O Carlito Rocha também, que ajudou muito a criar esse folclore em cima do Botafogo, né? Ele dizia que o Botafogo, também uma das frases que ele dizia é que o Botafogo não ganhava em dias nublados. Então, ajudou a forjar essa mística do Botafogo. Então, o Botafogo tem sempre esse lado do improvável, né? Que é o time ter um craque como o Garrincha, que pela medicina ninguém acreditava que ele podia jogar futebol com uma perna mais curta do que a outra, que foi o assunto do nosso episódio anterior. Também citando no episódio anterior que o Botafogo ganhou um título, o único título internacional reconhecido pela FIFA com um time visivelmente limitado. Então, e o Abreu já chegou com as bênçãos do Zagallo, outro personagem do futebol identificado com essas rituais, superstições. Os dois com a predileção pelo número 13. Então, mas o louco Abreu também fala que um pouco ele usa 13 porque ele diz, também é para provar que não é sorte, é trabalho. Que não tem isso de sorte ou azar. O que existe é trabalho sério, é acreditar no que faz. Então, e o louco Abreu é cheio dos rituais, né? Ele sempre é o último jogador, no Botafogo era o último jogador a entrar em campo. Sempre pisando a grama primeiramente com o pé esquerdo. Ele sempre tomava banho no mesmo chuveiro. Ele também tinha no aquecimento, ele só tocava na bola depois que quem estivesse coordenando o aquecimento apitasse. E os jogadores do Botafogo até tocavam a bola para ele e o louco Abreu saía fora para não tocar na bola. Essa do chuveiro também tem uma história muito boa que diz que os jogadores do Botafogo tudo faziam fila para tomar banho no chuveiro do louco Abreu para ver se ele ia no outro chuveiro. O louco Abreu diz, fique tranquilo, eu tenho tempo. Então, outra coisa também do louco Abreu, o louco Abreu, antes de um jogo importante, no treino de pênaltis, ele errava os pênaltis no treino de propósito para a sorte não faltar no jogo. Então, para dizer que o louco Abreu é Botafogo, como é o título dessa curiosidade que eu trouxe, né? Que trazer como o Botafogo abraçou o louco Abreu e o louco Abreu abraçou o Botafogo, né? Porque na Copa de 2010, quando o louco Abreu jogava pelo Botafogo, os torcedores botafoguenses faziam torcida, se reuniam em frente aos telões para torcer pelo Uruguai. Então, o louco Abreu, ele ficou muito... Isso cativou muito ele, essa identificação dos torcedores do Botafogo. E o louco Abreu sempre procurou retribuir. Na vitória da Copa América em 2011, o louco Abreu levou ao pódio a bandeira do Botafogo para agradecer pelos torcedores do Botafogo ter apoiado a Celeste na Copa 2010. E também é uma gratidão mútua, porque, pelo um lado, o Botafogo colocou o louco Abreu no muro dos ídolos. O louco Abreu é o único uruguaio no muro dos ídolos do Botafogo. E pelo seu lado, o louco Abreu tem a camiseta que ele chama camiseta emocional, que é uma camiseta que ele usava por baixo do oficial quando ele jogava, né? Que mostrava o escudo do Nacional do Uruguai. Apesar de ele ter começado no Defensor, o Nacional do Uruguai é o seu clube do coração. Fotos da família e ele acrescentou o escudo Botafogo. Para ele, os clubes que ele realmente se identifica é o Nacional do Uruguai e o Botafogo. O time do Botafogo que jogou aquele ano, 2010, foi um time muito interessante. Ele era a liderança normal, a abraçadeira de capitão era a bandeira do Uruguai, aqui.
e aquilo fazia ter uma mística, também era uma mística por trás disso aí. O jogador que chegava ao Botafogo se identificava muito, né, porque ele era um dos principais líderes, ele, Jefferson no gol, que também era o goleiro que acho que na época estava sendo convocado para a seleção brasileira. Antônio Carlos na zaga, Diego Giareta, Emerson Nunes, vamos lá, quem vai se lembrando, Dani Moraes, neto do saudoso Joaquim de Moraes, aposentado hoje comentarista. Teco, zagueiro, você lembra, Fábio? Jogou no Grêmio também. Eu tô lembrando quem fazia dupla de ataque com o Louco Abreu na maior parte que ele jogou, do tempo que ele jogou no Botafogo. Teve o Herrera uma época, o Herman Herrera, teve o Jobson, mas o Jobson, o André Lima, teve o Edno também nesse grupo, teve o Caio Canedo, que hoje joga nos Emirados Árabes, que também já é cidadão, dupla cidadania, né? O Vitor Simões, o Reinaldo, saudoso Reinaldo, aí, que jogou no Flamengo. O Laio estava começando. O Ricardinho, um jogador que já parou. Alex tinha 19 anos. Centralmente Alex. E Luiz Júnior, 20 anos. Tinha Marcos Suel, que abastecia o meio campo. Elvis, Rodrigo Andrade, o Renato Cajá, também, Lúcio Flávio ainda. Fala, Fábio. Se lembra do nome que tinha a dupla do Herrera com o Louco Abreu? O apelido da dupla? Não. Ataque Mercosul. O Somaga na volância. O Leandro Guerreiro, né? Já parou de jogar, jogou no Internacional aqui. Marcelo Matos. Jogou no Cruzeiro também, o Leandro Guerreiro. Né? Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo, que passou pelo Internacional também. Então era um time, tinha jovens jogadores e era um time bem preparado para aquele Botafogo, quando foi campeão contra o Flamengo. Ali no 2010, teve um empréstimo para o Figueirense, depois voltou de novo ao Botafogo, né? Para terminar, e aí dali ele vai indo ao Nacional, daí ele volta ao Nacional do Uruguai, no alto ritmo, assim, em alto nível. O Louco Abreu fala que os próprios dirigentes do Botafogo falam da importância que o Louco Abreu teve para aquele grupo, porque ele diz que aquele grupo estava, vamos dizer, com a autoestima baixa, que ele ia bem, mas nas decisões do Carioca sempre perdia para o Flamengo. E um torcedor, se eu não me engano, perguntou: vamos lá ganhar do Flamengo, que a gente estava sempre perdendo para o Flamengo. Aí o Louco Abreu disse: antes Louco Abreu não estava aqui. Então diz que o Louco Abreu foi muito importante para a autoestima desse grupo. E a estreia do Louco Abreu não foi nada animadora. A estreia foi num clássico contra o Vasco. E o Botafogo perdeu simplesmente 6-0 para o Vasco na estreia do Louco Abreu. Então dizer assim que... E até falar sobre essa biografia, até fala que o Louco Abreu ele buscou se adaptar ao futebol brasileiro, se condicionar bem, e o Botafogo foi ele fez toda uma escolha, porque o Louco Abreu ele é um jogador, vamos dizer, diferenciado mentalmente, assim, pelas ideias que ele tem, que ele pensa, né? Ele estava jogando no Real Sociedad e ele podia ter continuado lá, porque ele queria se preparar para jogar a Copa do Mundo, mas o técnico que havia levado ele para lá já era um técnico que ele conhecia do futebol mexicano, e o técnico foi demitido. E ele não quis continuar em solidariedade ao técnico. E o Botafogo... eu não me lembro. Eu não me lembro do nome do técnico. Eu não me lembro do momento. Que era do Monterrey, que tomou uma chapuletada do Al-Ahly agora nesse Mundial. Me parece também que não sei, não era o técnico do time que ele jogou junto com o Guardiola no México. Agora não recordo.
Bom, então ele... Tá, então eu acho que eu já sei quem é. É um técnico, esse tempo eu vi uma entrevista, é um técnico meio... Tipo uma escola bielcista, vamos dizer. Não ganha título, mas deixa o legado. Bom, então ele no Botafogo, ele pesquisou o Botafogo. Aí ele pesquisou a história do Botafogo, pesquisou se os uruguaios que tinham passado no Botafogo, uns podemos citar que passou no Botafogo, que é o Hugo de Leon, que é ídolo no Grêmio, né, que teve uma passagem também no Botafogo. E ele também, o Louco Abreu, ele também viu que nenhum atacante uruguaio fez sucesso pela camisa do Botafogo. Então ele disse, eu vou para esse clube para fazer história. Para me preparar bem para ter um bom Mundial na África do Sul em 2010. E foi, né? Foi o que aconteceu, né? Só não foi o melhor jogador porque foi o Forlan. Dentro daquela seleção uruguaia. E aí e o Forlan veio contratar depois pro nosso co-irmão aqui. Fábio caiu. Bom, vamos seguindo aí. Acho que o Fábio caiu. Tá de volta. Tá me ouvindo, Fábio? Tô te ouvindo. Eu caí, mas levantei já. Não, você tava te dizendo que só não foi o melhor, porque o melhor foi o Forlan, né? Foi o melhor jogador daquela Copa da África do Sul, que depois foi contratado pelo co-irmão aqui. Só não conseguiu render o mesmo sucesso. Entrando nessa discussão, para mim o Louco Abreu não era dos melhores jogadores da seleção uruguaia. É outro assunto que eu... Porque nessa época, no ataque, né, o grande craque do Uruguai na época era o Diego Forlan. Mas tinha dois jovens surgindo muito bem. Quem eram esses dois jovens? Soares e Cavani, simplesmente. Soares e Cavani. Cavani, na época, no Palermo, da Itália, e Soares no Ajax, da Holanda. Eles estavam começando, eram dois jovens, ainda em clubes não de primeiro escalão da Europa. O Palermo é um clube médio a pequeno da Itália, o Ajax é um clube com muita história, mas atualmente assim não costuma... Atualmente mudou a história. Nós fizemos o jogo do Ajax, mas ele mudou um pouquinho o patamar, subiu aquilo que o já falecido Cruyff queria. Depende das contratações, da gestão, o Ajax tem que voltar a ser grande. Ele sempre dizia e batia pouco. Então agora o Ajax está num outro patamar, foi desclassificado pelo Benfica agora há pouco. Nós estamos gravando 2 dias atrás, foi desclassificado pelo Benfica, que é um grande time que tem camisa, onde o Varal torce também, mas o Ajax está voltando. Ele como é que é? Muitos jogadores se revelam para o mundo, a gente estava até numa resenha hoje aí, na BDB, mas estavam começando a subir de novo aquele Ajax, não dos tempos do Cruyff, que era a maioria da seleção holandesa, mas está voltando o Ajax novamente para o cenário europeu, já vou. Eu vou reformular aqui a minha tese do Ajax. Eu estava falando, o Ajax teve seu período áureo com o Cruyff, depois teve outro período muito bom na década de 90, que nós gremistas lembramos, né? Que enfrentamos no Mundial de Clubes o Ajax que era a base da seleção holandesa, mas com o futebol moderno, com o aumento de número de estrangeiros pelo time, por ter mais oferta de dinheiro em outros mercados, o Ajax na época que o Soares estava jogando lá, era uma equipe que já estava no segundo escalão do futebol europeu. Nesses últimos anos, com jogadores jovens valores holandeses, jovens valores trazidos de outros países, como podemos citar o brasileiro Antony, o Ajax retomou o seu protagonismo. Não um protagonismo como na época do Cruyff, nem dos anos 90, mas voltou a ser um time que faz campanhas interessantes na Champions League. Então, voltando com isso, o Louco Abreu não era o melhor jogador, ele era reserva, o melhor era o Forlan, e o Cavani e o Soares faziam a dupla. O Louco Abreu era uma opção de banco. E o Uruguai tem uma geração realmente muito boa nessa época, que na época
Os jogadores jovens, a gente não tinha dimensão ainda de aonde esse time do Uruguai iria chegar, onde chegariam esses jogadores. Só pelo goleiro Muslera, que atualmente ainda é goleiro da seleção do Uruguai. Talvez agora esteja ameaçado pelo Roque do Nacional a titularidade, mas é um goleiro que o Uruguai está se encaminhando para ir para mais uma Copa do Mundo e o Muslera vai estar convocado. Bom, tinha os zagueiros Lugano, velho conhecido São Paulino, que também fez carreira no Fenerbahçe, foi também destaque no Fenerbahçe da Turquia, onde jogou junto com o glorioso Alex. O Godin, que jogou anos no Atlético Madrid do Simeone, que agora está no Atlético Mineiro. E Villarreal da Espanha, onde começou ali com o Manuel Pellegrini, aquele time que foi na semifinal da Champions League e perdeu pro Arsenal, do Thierry Henry. O Martin Cáceres, que ainda atua pela seleção uruguaia. E tinha mais jogadores, como tipo Arevalo Rios, que era um jogador não tão... nem tinha um tanto Walter primor Gargano. Técnico. Não tinha um tanto primor Walter técnico, Gargano, mas Lodeiro. era um bom volante, Lodeiro. Tinha Maxi Pereira na direita. Álvaro Pereira, que jogou no São Paulo. Tinha Fusilli na lateral direita, que jogou no Santos. Mas E o Maxi Pereira era o titular. Os maiores destaques que eu colocaria da seleção do Uruguai seriam os zagueiros, o Godin e o Lugano, e botaria o Forlan, Cavani e Soares. E o Abreu, lembrando que ele já tinha ido para a Copa de 2002. A Copa que marcou a volta do Uruguai, uma Copa do Mundo, depois de ter tido duas ausências, em 94 e 98. O Uruguai fez uma campanha razoável, ele nessa Copa de 2002, né? Ele perdeu para a Dinamarca por 2-1, ele teve 0-0 com a França e teve um empate heróico com o Senegal, em 3-3, que a Celeste saiu perdendo por 3-0 e depois buscou o empate. Até os destaques de 2002, né? Era o goleiro Fabian Carini, da Juventus da Itália, na época, e jogou mais tarde no Atlético Mineiro. O zagueiro Paulo Monteiro, que também jogava na Vecchia Signora. O craque da equipe era Álvaro Recoba. E já tinha da Inter de Milão. E já tinha o jovem Diego Forlan, que estava nesse grupo. Tinha mais alguns outros jogadores da época, que era Alejandro Lembo, zagueiro. Tinha mais O'Neill, meio campo. Magajanes, meio atacante. E mais alguns outros jogadores. Canóbio também. Héctor Fabian Canóbio. Bom, mas o Louco Abreu, apesar de batendo sempre nessa técnica, de ele não ser o maior destaque técnico, ele é o predestinado. Porque quem garantiu a vaga do Uruguai no Mundial da África do Sul foi um gol do Louco Abreu na vitória contra a Costa Rica, na repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo. Então o Louco Abreu já teve esse status de herói nacional. Então foi isso até que os torcedores do Botafogo inicialmente o conheciam por ser o cara que fez o gol e classificou o Uruguai para a Copa do Mundo. Bom, então o Uruguai estava nessa Copa 2010, tinha esses jovens jogadores sob a batuta do maestro Oscar Tabares. Então, no jogo de estreia, o Uruguai empatou em 0-0 com a França. Depois, derrotou a África do Sul por 3-0, com 2 gols de Forlan e um de Álvaro Pereira. Depois, ainda pela fase de grupos, derrotou o México por 1-0 com gol de Luizito Soares. Nas oitavas, enfrentou a Coreia do Sul, que o Uruguai derrotou por 2-1, com 2 gols de Luiz Soares. E teve o jogo emblemático contra a Gana, que foi pelas
quartas de final da Copa do Mundo. Gana, uma Copa, lembrando que foi a primeira Copa que aconteceu em terras africanas, sobre a grande figura, chegou a aparecer nos jogos, o Nelson Mandela, um herói sul-africano, o cara que conseguiu unificar a África do Sul depois do regime do Apartheid, que durou aproximadamente 40, 45 anos, foi preso político, e ele, quando teve a liberdade, ele conseguiu unir negros e brancos da África do Sul ao se tornar presidente da África do Sul. Então, Gana se esperava que fosse, era a única equipe africana que ainda estava viva no torneio, que fosse... Fábio. Oi? Fábio, só uma adendo, relatando sobre o Nelson Mandela. A Copa do Mundo, para o continente africano, ela foi o maior torneio que já houve. Mas para a África do Sul era o segundo maior torneio, sendo que quando Nelson Mandela foi presidente, ele conseguiu organizar o Mundial de Rugby, que a África do Sul é um dos países que mais forte no rugby, e botava nos aviões da África do Sul a figura do jogador Chester, que era os negros da equipe, e o Nelson Mandela tem um filme sobre isso aí. O Nelson Mandela conseguiu unir toda a África do Sul sobre o torneio, a Copa do Mundo de Rugby. Então, essa Copa do Mundo de futebol era o primeiro, mas para alguns o segundo torneio. E tava o Nelson Mandela, já não era mais presidente, era outro presidente da época, recém-eleito também, que conseguiram, né, com os votos da FIFA, daqui e dali, realizar esse torneio, que se tornou o maior torneio do continente africano. E eu acho que tem países que merecem fazer de novo e outros países. Só que eu acho que merece um pouco mais de transparência também, falando aqui. E pro Nelson Mandela ele foi um herói. Então, ele falou sempre a verdade o tempo que ele esteve preso, fez um torneio para unir brancos e negros, não existe cor, o que importa é caráter. E a Copa do Mundo de 2010 também houve isso aí, uniu brancos e negros sempre. Então, eu digo, racismo, jamais. Pode continuar, Fábio, desculpa, era só uma boa lembrança, Rafael. Boa lembrança que agora eu me lembrei que eu olhei esse filme do Mandela sobre a Copa do Mundo de Rugby. Eu só esqueci o nome do filme, mas eu me lembro que eu olhei. Acho que a final, se eu não me engano, foi África do Sul e Nova Zelândia, né? Isso, me parece que é. Eu acho que tinha o cara da Nova Zelândia, fazia tipo uma dança maori. Agora eu me lembrei de uma fala do filme. Estaria o presidente da Nova Zelândia e o Nelson Mandela assistindo o jogo junto, né? Aí ele disse que faria uma aposta. Se a África do Sul, o presidente da Nova Zelândia, dizia se a África do Sul perdesse, ele ia ter direito a uns diamantes da África do Sul. Em troca, se a África do Sul ganhasse, ele mandaria umas ovelhas para a África do Sul. Só um detalhe pitoresco, né? Não sei se realmente esse diálogo bem-humorado realmente existiu entre os dois presidentes. Essa área de política sempre envolve muita comédia e teoria, mas que não fica em vão. Pode também ter sido uma piada do dublador brasileiro também, né? Bom, mas então a Gana carregava as esperanças da África. O Uruguai, por sua vez, desde os anos 70, não retomava o protagonismo no futebol mundial. Ele esteve fora alguns mundiais, como eu já citei. Em outros mundiais, ele era apenas um coadjuvante, apenas participava. Então, todas essas expectativas, a Gana saiu vencendo de 1-0 com gol de Muntari. Forlan empatou para o Uruguai e o jogo foi para a prorrogação. No último minuto da prorrogação, Gana iria marcar um gol. E tinha o destaque de Gana também, né, que era o Asamoah Gyan, né? Também era o destaque de Gana do outro lado, né? Muita responsabilidade. De um lado era o Louco Abreu e Forlan, mas tinha o Asamoah Gyan, o Gyan também, né? O centroavante de Ganense também tinha todo o peso, responsabilidade nas costas de não só classificar Gana, como todo o continente africano pela primeira vez em uma semifinal de Copa do Mundo. E o Boateng jogava em Gana também. Isso. Então, no último lance da prorrogação,
se desenhando o gol de Gana. Como diria Tadeu Schmidt, Soares, como um gato, defende a bola que iria para o fundo do gol uruguaio. E aí é pênalti e expulsão do Luis Soares. Último lance. Se Gana fizer, Gana classifica, Uruguai eliminado. Jean vai para a bola. Jean prepara, acerta o travessão e vai para os pênaltis. E nos pênaltis teve uma defesa, duas defesas do goleiro uruguaio, uma defesa do goleiro, um erro do um jogador uruguaio, se eu não me engano, o Maxi Pereira bateu por cima do gol, muito longe, e vai o Louco Abreu para cobrar o pênalti. E o Louco Abreu vai lá com frieza da sua tradicional cavadinha e classifica o Uruguai e bota o Uruguai nas semifinais. E ele é tanto essa predestinação desses gols históricos na seleção uruguaia, para mim ter exemplificado que, como eu falei nesse episódio nosso de origens, que quando eu estive no Uruguai eu pude conhecer o Estádio Centenário, pena que, lembrando que o Estádio Centenário estava até com as traves desmontadas, mas eu caminhei por todas as arquibancadas até o fosso, até encontrar o fosso pelo caminho, e tem um museu que também eu pude ver, né? E havia um vídeo mostrando sobre o futebol no Uruguai, né? Então, a abertura do vídeo era cenas em preto e branco, dos primórdios do futebol, e o vídeo encerra com a cavadinha do Louco Abreu. Só queria também falar uma coisa. O Uruguai se classificava. Desde a Copa de 70 não acontecia, né? Que enfrentou simplesmente nada mais que o Brasil. E tinha também, foi considerado os melhores zagueiros daquela Copa, que nada mais também, nada menos. Aí. Por isso que eu tô com essa camiseta hoje. Atiro Antieta, o zagueiro que depois viria a ser contratado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, foi considerado os melhores zagueiros da Copa do Mundo de 70. E assim como Pelé também era fã de dois zagueiros aqui na América do Sul, mas isso é um papo para um outro assunto, com um outro episódio a gente vai... Já é uma ideia, já é um spoiler, quem sabe, por que não? É uma outra ideia. Bom, aí o Uruguai, com essa vitória sobre Gana, foi para semifinais, que não ia desde os anos 70, e foi derrotado pela Holanda por 3-2. Os gols uruguaios foram marcados por Forlan e Maxi Pereira. Para a final se classificaram Holanda e Espanha, do qual a Espanha ganhou seu único título mundial, derrotando a Holanda por 1-0. O Uruguai foi para o terceiro lugar, fez uma partida equilibrada, mas também foi derrotado pela Alemanha também por 3-2. E os gols marcados pelo Uruguai foram anotados por Edson Cavani e Diego Forlan. Forlan, escolhido o melhor da Copa do Mundo 2010. O Forlan que esteve aqui no Co-Irmão, que sim, vou te fazer um depoimento, Rafael. Eu invejei muito o Co-Irmão quando trouxe o Diego Forlan. Que eu pensei, o Inter traz o Diego Forlan e a gente traz o Diego Clementino. Isso vai pro corte, hein? Pode mandar pro corte, pode ir. Então, o Forlan não era foi Diego tudo também. Isso. Era Diego também, era só uma questão. Só que o Inter traz o Diego Forlan, nós trazemos o Diego Clementino. Não foi, acho, bem na mesma época, mas tá se encaixando na licença poética. Bom, então o Diego Forlan não foi todo esse jogador no Inter. Esperava muito, apesar do Diego Forlan, depois de 2010, a carreira dele entrou numa certa decadência, né? Ele foi para Internacional, ele jogava na época da Copa do Mundo no Atlético Madrid, ele foi para Internacional de Milão, e lá não conseguiu desenvolver seu melhor futebol, teve algumas lesões, e aí ele veio para o Internacional de Porto Alegre, e aí ele jogou em outros times, e agora está seguindo a carreira de técnico. Ouvi falar que ele
ia voltar a carreira para jogar num time amador, não sei se é verdade, mas o Diego Forlan fez história. Ele tentou ser técnico do Peñarol e do Atenas ali de Montevidéu, mas não obteve sucesso. Bom, Rafael, tem mais alguma coisa a trazer do Louco Abreu? Que eu tenho as curiosidades que eu quero deixar mais pro final. Tá. Ele jogou em vários times, no Grêmio também. Por isso também que tô com a camiseta. Eu ia fazer reverência ao Louco Abreu e mais o Artigo Anchieta também, quando tocou nesse assunto. E eu acho que ele, no Grêmio, ele foi o jogador que se esperava mais. Nós somos da mesma idade. Quando ele veio pro Grêmio, tinha o Ronaldinho Gaúcho recém mandando ver contra a Venezuela aí. E achava que se encaixar um excelente meia com um excelente atacante quando veio emprestado para se recuperar, né? Tava até lesionado quando veio do Deportivo La Coruña, se não me falha. Mas não pôde desenvolver aquele futebol esperado por todos. Mas dentro da seleção uruguaia, ele sempre tinha um excelente resultado, um excelente... E dos outros times ele foi passando. Ele nunca foi odiado, ele sempre entrou e saiu pela porta da frente. Por isso que eu digo que ele tem um pouco da mentalidade bielicista. Desculpe se estou trocando, mas quem estuda em Marcelo Alberto Louco Bielsa que vocês vão entender. Não é um pouco de bairrismo, né? É só um pouco de futebol argentino. O Louco Abreu foi um grande andarilho do futebol, né? Ele jogou em muitos clubes, ele jogou em vários países, ele jogou no futebol argentino, claro, no uruguaio, é óbvio que onde ele surgiu, né? Jogou no argentino, no futebol mexicano, no futebol israelense, no espanhol, no grego, no equatoriano, no paraguaio, no salvadorenho, e no Brasil ele atuou no Grêmio, primeiramente, foi seu primeiro clube, onde que ele jogou 7 partidas e marcou apenas um gol, que foi o gol na partida que o Grêmio ganhou por 2-1 do América Mineiro. E ele jogou no Brasil, no Botafogo, onde que ele teve seu maior destaque. No Botafogo ele jogou 106 partidas, marcando 63 gols. E depois ele ainda jogou pelo Figueirense, pelo Bangu, pelo Rio Branco do Espírito Santo e pelo Atlético Clube de São João del Rei. Isso aí. Não poderíamos deixar de fora. Quando ele atuou no Dourados de Sinaloa, o volante do Dourados era nada mais, nada menos que José Pepe Guardiola. O meia central era Patrício Ormazábal, da seleção chilena. O meia ofensivo ao lado era Ángel Morales, da seleção argentina. O cara que jogava ao lado dele era Sérgio Blanco. O outro centroavante era Jonathan Fabro, centroavante paraguaio. E aqui no momento que eu tô, peço desculpas, tinha um técnico aqui onde o Guardiola disse que foi uma de suas inspirações também, desse Dourado Sinaloa, que era um técnico à moda também um pouco belicista, deixava o legado, mas não um título. Então, sempre deixa o legado aos jogadores, mas não título, mas deixa aquilo que os jogadores podem progredir. E o Guardiola sempre disse que ouviu muito que esse técnico disse, esse espanhol, e ele ouviu muita coisa, assim como ele ouviu do Pepe, assim. E eu acho que também isso passou essa mentalidade para o Louco Abreu também, né? E assim do Papai Joel, né? Muitas coisas aí, Papai Joel discordando, coisas, são grandes amigos hoje. Bom, vou contar uma curiosidade do Louco Abreu. O Louco Abreu, ele na adolescência, ele tentou ser jornalista e jogador de basquete. Então, um dia ele teve uma missão dele entrevistar o cestinha de uma partida de basquete. Aí ele acabou entrevistando a ele mesmo. O Louco Abreu, outra curiosidade, o Louco Abreu tem uma música no Uruguai em homenagem a ele. O compositor e cantor Carlos Javier escreveu La Cumbia del Loco, que fala sobre as passagens dele no futebol, sobre a cidade natal, sobre o Nacional do Uruguai, sobre onde que ele jogou. Mas é uma música que ele escreveu no meio da carreira do Louco, porque se fosse no final da carreira,
a Cumbia de Louco, para citar todos os lugares que ele jogou, ia ter que ser maior do que o Faroeste Caboclo. Não, então não dá. Então tem a versão em português, que eu achei num vídeo no YouTube, que foi uma versão feita, acredito, para homenagear a chegada dele no Botafogo, né? Eu até joguei no grupo quem era o autor da versão em português, mas ninguém apareceu para responder, senão eu daria o devido crédito ao autor dessa versão da Cumbia de Louco em português. E o Louco Abreu jogou pela seleção uruguaia, ele disputou 70 partidas, marcando 26 gols. Aqui na temporada com o Grêmio 98, era um time que também disputou a Libertadores, né? Tinha o Ronaldinho Gaúcho no meio campo, o Beto, o Sérgio Manuel, o Parinho, o Guilherme, que era o Guilherme do Galo, né? O Tinga começando aí, Gavião volante, para quem se lembra, o Taci, Eduardo Costa já era um bom reserva. Aí tinha o Éder Gaúcho, te lembra do Éder Gaúcho, Fábio? Zagueiro. O pior que eu esqueci o Éder Gaúcho. Pô, cara, então, o Roger Machado, né, que era o lateral esquerdo, Darley, goleiro, o Ronaldo Alves como defesa, o Marco Antônio como zagueiro também, o Fabinho no meio campo, o Goiano ainda, né? O Rodrigo Mendes, que hoje ainda mora aqui no estado do Rio Grande do Sul e tem um ginásio, um campo de futebol society ali, que a KTO, não posso falar a marca, desculpa aí, o patrocínio aí da galera de bola nas costas, toda a mata mecânica, fez um jogo comemorativo. O Rodrigo Mendes também tem ali, não é patrocinado, mas foi ali, então eu acho que faz jogos comemorativos ainda, e ele é bem, se vinculou aqui, né, jogou tantos anos no Grêmio que se vinculou aqui no estado do Rio Grande do Sul e mora aqui. O Rodrigo Mendes que jogou no Flamengo aí, quem é flamenguista e que rodou o Brasil e continuou morando aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui no estado que nós moramos aqui, que nós somos gaúchos, para quem não sabe. A BDB Esportes, ela é nacional, nós podemos dizer, a galera é um monte de estados aí. E lembrando, que esse Grêmio que o Louco Abreu jogou foi um Grêmio de uma transição daquele que o Grêmio acabou saindo o jogador daquela base que foi campeão brasileiro em 96, campeão da Libertadores 95, da Copa Brasil 94, né? Apesar de 94 foi um time, 95 foi um time reforçado, que aí chegaram Adilson Batista, chegou Rivarola, chegou Arce, chegou Paulo Nunes, chegou Jardel, chegou Dinho, chegou Goiano. 97 para 98 já era outro time quando chegou o Louco Abreu, que já tinha esperança do Ronaldinho. E aí, aqui eu falo Ronaldinho, não tem essa de nominado. Tá, minha galera gremista. É Ronaldinho Gaúcho, o melhor de todos os tempos, não tem. E aí chegou o Louco Abreu pra fazer essa dupla aí no ataque, pra ser um excelente meio campo. Claro, não vingou, não. A gente sabe que dentro das quatro linhas, quem sabe são os jogadores, não somos nós. Porque nós aqui, nossa função é parte história, e no final nós somos torcedores e queremos passar algo a mais para os nossos ouvintes aí, aqui na marca do pênalti, BDB Esportes aí, um relato a mais. Então a gente não pode simplesmente dizer que o cara não jogou nada, ou chegar no aeroporto e xingar o cara aí, como tá acontecendo algumas situações aí, né? Chegar na cara do jogador e falar o que acha que pensa aí, mas isso não é no meu caso. Então não vingou, então... Pode falar. Complementando o que eu ia dizer, né? O Grêmio, nessa troca de equipes, ele meio se perdeu, né? Ele se perdeu, que aí se foi essa base, muitos jogadores saíram, saiu o Paulo Nunes, saiu o Jardel, saiu o Arilson, saiu o Carlos Miguel, saiu o próprio técnico Luiz Felipe, né? Nessa época o Grêmio não demorou a se encontrar outro time que pudesse brigar por títulos. Só acredito que quando o técnico Tite fez aquele time que ganhou a Copa do Brasil, que o Grêmio se reencontrou à luta por títulos. Foi um time meio que se perdeu. O Louco Abreu diz que era um momento meio ruim do clube, ele relata que houve atraso de salários quando jogou no Grêmio, né? Então... Foi antes da ISL, né? Mas digamos que a ISL também, no começo, era uma grande promessa e quase que levou o Grêmio pro buraco, né? A ISL.
Bom, então, Rafael, não sei se tem mais alguma coisa a trazer sobre o Louco Abreu. Não, pode trazer que a gente pode seguir dependendo nas suas origens aí, vamos seguindo. Eu já, para encerrar, o Louco Abreu, né, ele agora está se lançando na carreira de técnico, né, tentando se lançar, né, treinou o time da Bolívia, né, o Always. Como é que é? Always o nome do time? Always ready. Parece que durou pouco tempo lá. Quem mandou ele não seguiu os passos do Papai Joel. E, como diz um ditado aqui, durou menos que carnaval em Torrins. Verdade. Ele não seguiu os conselhos do Joel, que disse: Abreu não vai. Bom, não, mas eu quero seguir, eu quero cantar, eu quero aquela mentalidade sul-americana, né? Mentalidade uruguaia de batalha, mas é que o Louco Abreu é muito apaixonado por futebol, então é uma cachaça muito difícil para ele largar. Cara, isso é uma mentalidade de alguns jogadores sul-americanos e eles conseguiram chegar no topo onde sempre desejaram. Vamos por todos os jogadores, até os brasileiros também. Não vamos tirar fora. Vamos dizer assim, por exemplo, então, Marcelo Gallardo. Ele chegou, jogou, parou e agora é técnico. Conseguiu. E ele é tão apaixonado que ele não pensa em largar, não pensa um dia eu vou largar, quem sabe, eu vou comprar o iate, Não. Ele segue mantendo 7 anos o River Plate em alto nível e que para mim é o melhor técnico das 3 Américas também. Não tem nenhum técnico lá na MLS quando a gente faz, que é o nosso principal campeonato, a MLS. Não, o melhor técnico das 3 Américas no México não tem. É Muñeco Gallardo. Porque tem um time em alto nível mesmo, mas todos os anos o River Plate que ganha título, que revela jogador, que vende jogador simples e o Muñeco Gallardo consegue manter. Quem sabe o Louco Abreu, vou mandar para os botafoguenses, quem sabe chega até ele. Eu digo, Louco Abreu, é um cara estudioso, vai com Deus, vai conseguir chegar lá, por que não? A mesma coisa, eu fiz uma live com o Beto Acosta, outro uruguaio aí, gente boa, o nosso amigo Claytinho Carioca, que tem jogando lá no futebol do Tocantins, lá no capital, excelente estadual fazendo aí, e os caras estudam. Tem caras que tu vê assim no rosto, mas tu pensa que os caras estão estudando, querem ser técnico, querem passar algo mais. Não é para eles, é para a juventude de hoje, que é muito diferente. Quando eles treinavam, eles ficavam até horas depois, eu sou atacante, eu vou treinar finalização, vou treinar cabeceamento. Eu sou volante, eu vou treinar o combate, vou treinar o passe, como eu posso construir a jogada. Eu sou lateral, eu vou treinar o cruzamento, a marcação do lado da zaga. Então é com os jogadores que eles disseram para mim, isso é dentro dos 4 campos, então eles sabem melhor. Então acho que o Louco Abreu não é loucura, quer dizer, literalmente falando, ele sabe o que quer, acho que ele é um cara carismático dentro e fora do Uruguai, e se ele tivesse que pagar um melhor restaurante do Uruguai, vamos supor que assim, se tivesse, ele entra de graça e sai, beleza. Não tem, ele é o cara que entra e sai pela porta da frente, como diz. E se vê, né, no YouTube se vê muitos comentários, né, os torcedores do Botafogo dizem, é o sonho de muitos torcedores do Botafogo ver o Louco Abreu um dia treinando o Alvinegro Carioca. Isso tem uma galera meio do Botafogo que não é nem, é só, até o meu tio, que é colorado, mas tem uma simpatia pelo Botafogo quando eu vou visitar o Rio, meu tio Adriano, vou mandar pra ele, um abraço, Adriano. Ele é fã do Botafogo e ele sempre fala do Louco Abreu, pra ter uma noção. Ele foi no Rio de Janeiro, eu nem era nascido, mas agora, depois que ele tá aqui, ele tem uma simpatia bárbara pelo Louco Abreu, como ele transmitiu bem aquilo que é passar como se fosse o Steven Gerrard no livro. Deixou o legado e, por exemplo, o Henderson tá jogando no meio campo, o Fabinho, e não é a mesma coisa quando o Gerrard jogava. E hoje quem tá no ataque do Botafogo não é a mesma coisa quando o Louco Abreu jogava. E nenhum jogador, mas deixou o legado demais. Deixou tanto que saiu esse livro aí que tu relatou, Fábio. Imagina, é sinal que o jogador
fez bem feito. E ele tem muita simpatia, fez muita amizade com os jogadores brasileiros, tanto que ele estava no último time no Uruguai antes de ser técnico. Ele mesmo levou alguns jogadores brasileiros, indicou alguns jogadores brasileiros para jogar no Campeonato Uruguai ali. Pô, eu vou jogar, tem esse fulano. Então, toda simpatia, né? No sul, acho que foi no Sul da América, tava ali e acho que foi mesmo, tinha visto algumas matérias. Então, quer dizer, é um cara que acrescenta dentro e fora do grupo, como técnico ou não, mas como jogador acrescentou muito nessa fase de experiência. Eu só tenho a acrescentar. Pena que não tem o Germano aqui, que não pôde subir conosco aqui, que jogou, o garoto que jogou na base do Botafogo aí, num subtal, acho que foi. E ele tinha uma camiseta autografada do Louco Abreu e ele tinha muito mais para falar com a gente, né? Então era muito mais enriquecedor o nosso papo aí. Acho que não deu de novo, Nina. Seria muito interessante, né? Uma visão de quem viveu de muito perto, acompanhou de muito perto. A gente acompanhou à distância, a gente lê, pesquisa, vê vídeos, mas ele teve a vivência de perto. Ele traria histórias muito interessantes. Ele pode mandar algum comentário para nós, alguma história que ele queira trazer, né? E vou deixar uma questão pro futuro. Será que o Louco Abreu um dia vai treinar o Botafogo? Eu acho que sim. Aguardem, o futuro dirá. Bom, Rafael, eu, pela minha parte, vou encerrando, vou agradecendo aos nossos ouvintes, agradecendo a parceria da BDB Esportes, que está nos dando esse apoio, agradecendo a ti por ter me convidado para esse projeto que já está fazendo um ano, está na 2ª temporada, e vou encerrar com a seguinte frase que eu tirei da Cúmbia de Louco: na marca do pênalti, chegou para abalar, ninguém vai segurar. É isso aí, Fábio. Obrigado aí. Tá, a gente termina um episódio hoje que é Sebastião Louco Abreu. Simplesmente é outra homenagem ao Botafogo. Nós fizemos o primeiro episódio, vai vir agora sábado, todo mundo vai ver. E fizemos um outro jogador que passou por se lançou no Botafogo, na seleção brasileira, e esse passou pelo Botafogo. E foi aquela passagem rápida que deixa a marca, né? Todo mundo queria, eu quero bis. Quero que volte e jogue de novo aí. É uma pena, por exemplo, será que nesse John Textor aí poderia trazer ele de volta, ajudar esses garotos da base, né? Ajudar esse grupo de jogadores do elenco atual aí. O que será que o Louco Abreu pode acrescentar? A gente sabe muito, né? Mas o que mais ele poderia acrescentar dentro da instituição Botafogo aí? E também agora dessa SAF, da Sociedade Anônima aí do John Textor, que comprou o Botafogo. O que será que mais ele podia acrescentar? Fica também. E outra coisa, galera. Deixem nos comentários, like, compartilhe, se inscreva, deixa no sininho, que a BDB, não só nós aqui, vai aparecer os jogos todos da BDB, vai aparecer para vocês aí. A BDB é um canal que tá crescendo, é muito interessante, vale a pena. A gente tem jogos, estamos fazendo em outros horários também, tá começando a querer dar certo, e cada um like para vocês é pouco, mas para nós é muito. Abraço, até a próxima.